Eita, depois de semanas alegando compromissos mais urgentes, o presidente americano está de volta aos Estados Unidos e com a mira apontada para dois alvos, Brasil e Venezuela. Agora, sem desculpas, as sanções entram no topo da agenda. O governo Lula, que esperava uma trégua diplomática, vai receber uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras aos Estados Unidos. Tentou negociar, enviou carta, esperou e ouviu como resposta apenas um post nas redes sociais, onde Trump deixou claro: não vai lidar com um país que persegue adversários políticos. A referência ao julgamento de Bolsonaro e a atuação do STF foi direta: vergonha internacional. Enquanto isso, Nicolás Maduro também levou um golpe seco. Depois de liberar operações da Chevron e tentar um aceno diplomático, foi declarado inimigo número 1 dos Estados Unidos. E a cabeça dele agora tem preço: 25 milhões de dólares por sua captura. Acusado formalmente de liderar o narco-estado. Tentou recuar rapidamente ao cancelar tarifas sobre produtos brasileiros, culpando um erro no sistema. Coincidência? Nenhuma. Tentativa de sobrevivência? Com certeza. A verdade é que as negociações com os Estados Unidos fracassaram dos dois lados. E mais, o alerta já corre nos bastidores internacionais. Se o Brasil continuar perseguindo opositores e censurando vozes, o próximo da lista pode não ser um ditador estrangeiro, mas sim uma toga nacional. Trump voltou para o jogo e não vai tolerar abusos disfarçados de democracia. A contagem regressiva finalmente começou e a cobrança está vindo com juros, correção e um recado nada diplomático. Vamos analisar isso logo depois do recado de nosso apoiador, que é bem rapidinho. Fique por aí que o programa está bem legal. Até já. Eu indico sim vocês estarem usando esse medicamento. E olha, ele dá muita disposição para a gente também, viu? Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico Articulac. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá para baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, né? Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá para fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo para você que o Articulac é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articulac para o teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim: pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração,
é um procedimento extremamente invasivo. Dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articular, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca para você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Durante a audiência no Supremo Tribunal Federal, o advogado Jeffrey Schichini foi impedido de exercer o seu direito de defesa ao tentar questionar o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Toda vez que Cid esboçava uma resposta, o ministro Alexandre de Moraes interrompia, como se estivesse ali para proteger o depoente. A situação foi tão absurda que Moraes, agindo como se fosse o próprio advogado de Cid, barrou perguntas, cortou falas e, em diversos momentos, impediu o andamento natural do interrogatório. A postura do ministro escancarou a parcialidade do processo. Não se tratava mais de uma audiência para esclarecimento dos fatos, mas sim de uma encenação cuidadosamente roteirizada, onde apenas o que interessava à narrativa do relator podia ser dito. Veja como foi a audiência. Coronel Cid, o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, ele esteve nessa reunião? Coronel Cid, por favor. Em qual data o senhor falou? No dia... A reunião mais importante do dia 7 de dezembro de 2022, Excelência. Eu creio que nessa reunião ele não estava. Tá. O senhor está fazendo uma correção da sua delação? Doutor, nós temos o depoimento judicial dele dizendo que o comandante Batista Júnior não estava na primeira reunião, que ele só foi na segunda reunião. O depoimento dele no dia 21, no dia 7 de junho. Então, não há dúvida aqui nenhuma, não está fazendo correção nenhuma. Basta o senhor ler com atenção. Sim, como eu estou lendo com atenção, que no volume 1, as folhas 29 e 30, com muita atenção, eu li que ele disse que o comandante estava nessa reunião. Então, o senhor... leia os dois depoimentos judiciais na presença... Não, é que 2 depoimentos judiciais não foi escrito, né, Excelência? Foi oral no momento que ele está sendo interrogado. Eu quero saber da delação homologada e não do interrogatório. Ele está corrigindo a delação homologada. Não, doutor, ele está reafirmando que não estava presente. Ponto. Vamos em frente. Ele não estava presente. O que nós faremos com a delação homologada, onde ele consta que estava presente? Doutor, com todo respeito,
Não, eu que peço com todo respeito. A delação homologada diz que estava. Eu quero saber, será retificado? Doutor, continue. Por favor, continue. Cid, o senhor, na tua delação homologada, disse que o Batista estava, depois, nos depoimentos judiciais, disse que o Batista não estava. O senhor só tem essa discrepância de quem estava e quem não estava com relação ao comandante da Aeronáutica Batista? Ou mais alguém que o senhor se recorda que estava e não estava mais? Ou que não estava e o senhor quer incluir? Coronel Cid, não precisa responder. Próxima pergunta. Eita! Eita! Uau! A tentativa de silenciar a defesa é uma grave violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pilares básicos de qualquer Estado democrático de direito. Enquanto o réu era tolhido de formular perguntas na representação de seu advogado, Mauro Cid parecia seguir um script curto, direto, evasivo. E sempre que ameaçava sair da linha, lá estava o ministro relator com o dedo no botão da censura. A audiência, que deveria ser um instrumento de busca da verdade, virou palco de controle absoluto do discurso. Não há como falar em justiça imparcial quando o próprio juiz age como censor da defesa. A cena registrada e documentada é mais um indicativo para qualquer um interpretar o que quiser, principalmente de que o Supremo deixou de ser tribunal e passou a atuar como parte interessada no processo, uma justiça onde só um lado pode falar e o outro é interrompido. Não é justiça, é espetáculo e dos piores. Oh boy! Vamos em frente. E o presidente venezuelano Nicolás Maduro achava mesmo que estava jogando xadrez com os Estados Unidos, mas acabou levando um cheque-mate. Depois de meses tentando se reaproximar da Casa Branca, com promessas de diálogo, abertura econômica e até acordos energéticos, o ditador venezuelano acordou com a cabeça a prêmio. Literalmente. O Departamento de Estado americano aumentou para 25 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura de Maduro, acusado de comandar um narco-estado internacional. A acusação é bem direta. Ele é o cérebro do tráfico de cocaína que entra nos Estados Unidos pela rota caribenha. Uma máfia com chancela estatal. E quem disse isso não foi qualquer um, foi simplesmente o secretário de Estado americano Marco Rubio, que já deixou claro que Maduro representa uma ameaça direta à segurança do povo americano. Presta bem atenção nisso, segurança do povo americano. Diante da pancada, Maduro tentou demonstrar boa vontade, pelo menos para o lado brasileiro, revogou de forma repentina aquela cobrança de tarifas de 77% sobre produtos brasileiros, alegando um suposto erro do sistema aduaneiro venezuelano. Ai, me engana que eu gosto muito. Convenientemente e anunciado horas depois da recompensa americana ser atualizada. Ninguém comprou essa versão. O gesto foi lido como uma tentativa desesperada de evitar mais isolamento e talvez buscar algum apoio regional para não virar um alvo fácil de operações internacionais. O problema é que as negociações com os Estados Unidos não deram certo e, pior, a imagem de Maduro como possível parceiro foi esmagada. Agora é fugitivo internacional com preço na testa e um alvo preferencial da política externa americana, mas o mais intrigante vem do outro lado da fronteira. Já há quem diga nos bastidores diplomáticos que o destino de Maduro pode ser um aviso velado a figuras poderosas em outros países da região, inclusive, sabe aonde? No Brasil. Há quem aposte que, se as investigações internacionais avançarem, especialmente as que envolvem abuso de autoridade, censura institucional e violação de direitos civis, como no caso de Felipe Martins também,
Um certo ministro relator brasileiro pode acabar com a cabeça a prêmio também. Já imaginou o tamanho do problema que pode bater a porta dele? 25 milhões de dólares hoje é o equivalente a 140 milhões de reais. Aí vai complicar. Vai complicar. Até os seguranças pessoais vão pensar duas vezes. Oh, boy! A justiça americana, quando quer agir, ela age. E se o STF seguir achando que está acima da Constituição e das leis internacionais, é bom repensar e lembrar o seguinte: os ventos da soberania mudaram e a impunidade tem data de validade. Vamos conversar agora com o nosso comentarista de geopolítica, Alfredo Bessoff. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Bessoff, a essa nossa segunda edição de um programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. Parece mesmo que desta vez Nicolás Maduro não vai aguentar. Já há informações da presença de caça-prêmios em território venezuelano. E essa informação foi repassada pela principal líder de esquerda venezuelana, Maria Corina Machado. Ela disse que forças especiais estão prontas para agir e abocanhar esses 25 milhões de dólares. O que você acha, Alfredo? Eu acho que é um dinheirinho bom, hein? Ajuda a colocar as contas em dia, meu. Bom, na verdade, eu quero fazer um rápido pitaco no primeiro item do seu magnífico editorial de abertura. É comovedora a preocupação do ministro relator em preservar, ainda que fragilmente, o único trunfo que ainda alimenta a espiral, a farsa e a montagem daquele arremedo de tentativa de golpe. Chega a ser comovedora a ação do ministro relator. Impressionante, eu nunca vi isso, mas a gente vive para aprender e é assim que acontece. No caso do Maduro, existe uma realidade muito clara. Na hora que cair uma pedra desse dominó, cai tudo. É como se eles tivessem construído uma pirâmide, mas essa pirâmide toda ela com pedras cuidadosamente e artificialmente colocadas. E no momento que puxa uma dessas pedrinhas da pirâmide, cai tudo. Não vai cair aos poucos. O circo do Foro de São Paulo cairá todo. E nós temos que ter uma outra questão. Está chegando a delação do Elpólio. Preste atenção. Vem aí Elpólio Carvajal. Os crimes pelos quais o Elpólio está sendo julgado nos Estados Unidos não têm relação direta com as estrepulias financeiras do narco comandada, essa estrepulia toda nas mãos do Chaves e do Maduro. A ação que pesa contra o rapaz lá nos Estados Unidos, contra o Elpólio, envolve narcotráfico, contrabando de armas, infiltração de grupos criminosos nos Estados Unidos. Eu acredito, Paulo, que nós tenhamos um cenário perfeito para uma série de quedas. Nós teremos agora, dia 17 de agosto, eleição, para quem não sabe, na Bolívia. O Medina e o Tuto Quiroga são os dois candidatos da direita, na faixa de 22% das intenções de voto cada um. Os candidatos da esquerda, com o Andrônico entre os mais bem posicionados, têm 12%. O problema todo é ir para o segundo turno. O ideal seria que essa fatura fosse vencida no primeiro. É um aliado a menos que o Maduro terá na América Latina. Nessa semana, o presidente Quiroga, lá do Panamá, não, do Equador, devolveu mais de 1.000 presos venezuelanos que estavam nas cadeias lá do Equador. Mais problemas regionais. O Maduro está sendo obrigado a recompor suas relações com o Petro para poder sobreviver. Então, Paulo,
o cerco mundial ao Maduro. Eu li essa matéria que a Maria Corina Machado se posicionou, dizendo que havia forças internas. Pessoal, a queda desse Foro de São Paulo, a queda da esquerda na América Latina será muito ampla. Só nesse ano, só para terminar, Paulo, nós teremos 2 eleições cruciais aqui na América Latina. Nós teremos essa da Bolívia e temos também a eleição no Chile, onde José Antônio Cast, filho de um ex-ministro do governo Pinochet, lidera toda a disputa. Os ventos da mudança chegaram e irão mudar a fisionomia, a feitura da política latino-americana, e o Maduro vai para a cadeia. Pois é, o Maduro achava que ia se dar bem nessa, sentiu que a pressão sobre o Brasil cresceu, viu que os Estados Unidos estavam interessados na exploração de petróleo, negociaram e os americanos reativaram as operações da Chevron, e aí o Maduro falou, opa, tô dentro, vou fazer uma gracinha aqui, lascou 77% de tarifa sobre o Brasil. E agora ele vem com essa de que foi um engano. Veja, no mesmo dia que ele colocou as tarifas, o governo brasileiro acionou a embaixada brasileira lá em Caracas para questionar. E ele confirmou, não, é isso mesmo, 77%. E isso durou até hoje. Até hoje, desde a semana passada, o cara está atacando essa 77%, e é só agora ele descobriu, justamente no mesmo dia em que a cabeça dele vai a prêmio de 25 milhões de dólares? Claro que não. Ele tentou se dar bem e se deu muito mal. E ele vai cair, porque o Marco Rubio disse que não se pode manter no governo de um país, principalmente na América do Sul, um traficante, um narcotraficante, chefe de quadrilha, como é o caso de Nicolás Maduro. Foi o próprio Marco Rubio quem disse isso. E agora, subindo de 15 para 25 milhões, os Estados Unidos subiram 10 milhões de dólares pela captura de Nicolás Maduro. Isso aí é dinheiro de pinga hoje para os Estados Unidos. É fácil, mas como a Maria Corina Machado disse, já está cheio de mercenários ali em território venezuelano, só esperando pelo momento, pelo green light, para que eles possam agir e prender Nicolás Maduro. Ou seja, dias turbulentos por aquele lado já se fazem presentes, já se pode ver no horizonte, e o Edmundo Gonzalez Urrutia será colocado no cargo que é dele por direito, pois ele venceu as eleições ali na Venezuela, como a gente viu no passado. Aí, Alfredo, a gente analisa agora um outro lado preocupante da parte do Brasil. Veja que nessa sessão, nessa audiência envolvendo o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o Mauro Cid, ficou evidente a participação de um juiz que deveria apenas observar e tirar a conclusão dele. Mas não, houve claramente uma intenção de bloquear, de interromper, de cercear o direito de defesa, de questionar e esclarecer um fato relacionado a Felipe Martins. Está na cara que Felipe Martins não participou disso, está na cara que ele é inocente e já deveria ter encerrado esse processo com relação a ele já deveria estar solto, livre dessas medidas essas medidas restritivas, mas não, ainda continua aí. E de repente a única coisa que sustentava qualquer esperança e suspiro de acusação era Mauro Cid, que está completamente debilitado. Essa denúncia de Mauro Cid, ela não se sustenta, não pode ser usada em hipótese alguma como prova para incriminar tanto o Felipe Martins quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não pode. E mesmo com as coisas acontecendo, o tempo também se fechando sobre o judiciário, parecendo aqueles filmes, antigamente, da família Addams, lembra disso, da família Addams? A nuvem se formando em cima, a chuva caindo e trovejando bastante, os caras querem continuar seguindo pelo mesmo caminho. A gente não consegue entender o porquê disso, sabendo
que a ripa vai descer e vai descer forte. Donald Trump assumiu a imagem do ministro relator como objeto, como uma meta a ser cumprida e um objetivo a ser alcançado. Já era a solução para tudo isso, para que o ministro, a família dele e todos ao redor dele escapassem do que vem por aí, seria justamente um encerramento desse inquérito do fim dos mundos, como dizem por aí. Mas não, os caras estão lá, ó. É como se alguém estivesse com dor de dente e você fosse lá com um aramezinho e cutucasse a cárie cada vez mais. Não dá para entender isso, né, Alfredo? Na verdade, dá. Eles receberam a missão. Não foi só aquele ministro que disse missão dada, missão cumprida. Eles receberam uma missão. Eles precisam condenar e prender o Bolsonaro. Na verdade, já o estão executando publicamente na medida em que ele é atacado e não pode se defender. Por falar em presidente Bolsonaro, nesta tarde, na tarde desta terça-feira, aconteceu em Brasília, na Granja do Torto, mais uma manifestação do carinho do povo brasileiro para com o Bolsonaro. Por mais que eles ataquem, por mais que o isolem, por mais que tentem jogar contra o Bolsonaro toda sorte de acusações, submetê-lo a um ostracismo, submetê-lo a uma morte pública, torná-lo, quem sabe, um zumbi político, não conseguem. Porque a dimensão, o tamanho político, o Simeone, agora recentemente da Romênia, o que foi o candidato esbulhado nas eleições lá na Romênia, ele saiu em defesa do presidente Bolsonaro. Antes tinha sido Viktor Orbán. Observem, vozes em todo o mundo se posicionam em defesa do Bolsonaro. Sabem exatamente quem é Bolsonaro. A imprensa alemã, faz 2 semanas, reconheceu que os europeus cometeram um erro ao manterem ou ao devolverem o Lula ao comando do país. Esse edifício tão frágil da delação do Cid, que mais parece ser um roteiro de circunstância e conveniência, é algo que me preocupa e me assusta, Paulo, porque eles querem legitimar o impossível. Foram 9 ou 10 delações, sempre corrigindo alguma coisa. E eu vou dizer, e tenho para mim uma situação muito clara: quanto mais você emenda e remenda qualquer plano, pior vai ficando o resultado final. Porque daqui um pouco eles estão ali correndo, fazendo corridas de contenção de danos. Não existe mais uma preocupação com a justiça. Existe apenas e tão somente uma ação deliberada de contenção de danos. Por isso eu disse, de forma irônica, que chega a ser comovedora a defesa que o ministro relator faz do Mauro Cid. Ele não está preocupado em que nessa fase do processo se coloque em frente a frente as contradições, as omissões ou a falta de confirmações de informações e dados. Há uma preocupação comovedora, digo eu, para me repetir pela 3ª vez, mas há uma manifestação claramente de desespero. As delações do Mauro Cid não se sustentam. E o que o judiciário precisa fazer? Sair em socorro. É como antigamente numa plantação de arroz, Paulo, quando começava a vazar água numa taipa, o peão ia lá com a pá e buscava terra para cobrir aquele buraquinho, porque se abrisse mais, ia cair fora toda a água. E me parece isso, eles estão fazendo contenção de danos à custa de todo o ordenamento jurídico e ao que resta de Estado democrático de direito. É tudo uma farsa. E começaram a circular informações, Alfredo, de que o caso de Felipe Martins está ganhando muita repercussão também dentro dos Estados Unidos. A sociedade começou a pressionar, assim como o próprio Congresso, para saber como é que o nome de Felipe Martins apareceu do nada no sistema de imigração do país.
O jornal The Wall Street Journal está questionando, e você sabe muito bem que quando a imprensa americana começa a bater, vai até o fim. E quem estiver envolvido nesta questão específica do ex-assessor de Bolsonaro vai pagar um preço bem alto em uma ação criminal. Criminal. Se for condenado, terá de cumprir pena nos Estados Unidos. E se não entregarem, pode acontecer como está acontecendo com Nicolás Maduro, ter a cabeça a prêmio. Aí vai ficar ruim, vai ficar muito ruim. Será que chegamos a esse ponto, Alfredo? Eu acredito que sim. Nós chegamos no momento do momento final de toda uma armação. Antes que as pessoas pensem que o Wall Street Journal é um jornal de direita, não. Wall Street é um jornal isentão para a esquerda. Tenho certeza disso. Nos Estados Unidos existem algumas boas fontes de notícia do campo conservador. Breitbart News, Daily Wire, mas no caso do Wall Street Journal, é um jornal extremamente crítico ao Trump, extremamente crítico a toda a MAGA e a todo o pensamento conservador. Mas o assunto é tão forte que houve 2 reportagens, Paulo, 2 reportagens, caríssimo net espectador, envolvendo a questão do Felipe Martins. Vamos grafar bem, porque quando tentaram adotar ou introduzir os dados, parece que usaram Felipe. Não, o nome dele é Felipe, um cidadão que cresce exatamente na adversidade e na perseguição. E digo para vocês, prevejo pela cultura, pela rigidez moral e pelos princípios que carrega, um grande futuro para esse cidadão que começa a desmoronar com a sua postura de resistência e com a sua postura de dignidade bem diferente do coronel Mauro Cid. Nós temos aí 2 figuras dentro de um mesmo espectro. Um que se agiganta, outro que se apequena. Mas sempre esse que se apequena continua tendo e contando com o respaldo do ministro relator, que atua como ministro e como protetor. Eu acredito, Paulo, que é um processo. Eu sei que todos nós estamos com muita pressa. Eu sei, Paulo. Todos nós queremos o Nicolás Maduro fora do poder, queremos Petro na cadeia, queremos um monte de coisas. Mas lembre-se, são 7 meses de mudanças. O Trump foi mais ou menos organizando os conflitos em nível mundial. Agora, o que o Trump vai fazer? Qual é a nova tocada, na minha visão? Um olhar para o próprio quintal, um olhar para a América Latina. Ele já fechou as fronteiras, não estão mais entrando imigrantes. Agora, nós estaremos vivenciando situações que envolvem Nicarágua, que envolvem Honduras, que envolvem Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Brasil e outros países. Então, vai colocar em ordem aos poucos. Observem que nem a Sheinbaum, esquerdista tanto quanto Lula, nem a Sheinbaum se julgou capaz de buscar um apoio, de dar uma declaração de apoio ao Lula. Você percebeu esse detalhe? Olha, nem a Sheinbaum, nem o primeiro-ministro do Canadá, ninguém está apoiando o Lula na sua tentativa de criar uma comoção. Aqueles que estiveram reunidos lá no Chile, nenhum está se posicionando. Até porque no caso do Boric do Chile, ele corre o risco de ter o cobre sobretaxado por mais de 50%. Então, fale. Tem mais uma coisa, já que você tocou no Canadá, né? Chegando agora, fontes do governo canadense, né, acabam de dizer que, como resultado do acordo comercial de Donald Trump com a União Europeia, grandes fábricas, indústrias, serão transferidas para os Estados Unidos agora. Imagina, o que isso representa, Alfredo?
Alfredo, isso representa emprego de montão e dinheiro de montão saindo por tudo quanto é lugar. E o presidente Donald Trump já anunciou que vai distribuir essa grana toda para todos os cidadãos americanos pagadores de impostos. E o próximo passo dele vai ser isentar por completo o cidadão americano de pagar impostos. Porque o que vai faltar do cidadão vai ser coberto por esses acordos tarifários com outros países. Caramba, que super presidente! Caramba, Alfredo, isso é simplesmente sensacional. Nenhum presidente americano, nenhum governo americano conseguiu fazer coisa parecida com essa em toda a história dos Estados Unidos e do mundo. Fala, Alfredo. Lembrando aquilo que o Carlos colocou hoje ao meio-dia, no nosso programa ao vivo ao meio-dia. A Embraer avalia transferir para os Estados Unidos a linha de produção do KC. A Taurus, que tem no mercado americano seu grande mercado consumidor, está avaliando levar sua planta de produção para os Estados Unidos. E o Trump já avisou: vem os empresários brasileiros, vocês aqui serão tratados com segurança jurídica, com normas claras e leis claras. Pessoal, fala. Só desculpa, Alfredo, né, agora que eu já te interrompi. Os empresários, as fábricas, isso não inclui os funcionários, entendeu? Então, ou seja, os funcionários brasileiros ficarão desempregados, enquanto que os desempregados americanos terão emprego e ganhando bem numa economia pujante. Então, como é que fica isso? Como é que fica isso? Como é que ficam agora as caras dos especialistas internacionais que diziam que tudo isso ia dar errado? Como? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Alfredo. A gente tem um compromisso com o nosso apoiador e nós vamos chamar agora o recado dele, que é super importante para quem quer preservar a memória. Vamos escutar o recado do André Andrade. Roda aí. Que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão. Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta só atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático
gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas 3 áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo juba de leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo juba de leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você que quer melhorar o foco, quer melhorar a sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo juba de leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto, e com certeza o seu problema ele será solucionado, porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo juba de leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Beleza, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Estamos recebendo imagens, vamos mostrar amanhã e muito provavelmente você vai acompanhá-las durante esta noite, né, e amanhã durante o dia inteiro. A imensa, a gigantesca motociata convocada por Jair Bolsonaro no dia de hoje, na tarde desta terça-feira em Brasília, foi uma coisa fantástica. Maior até do que aquelas que a gente estava acostumado a ver. O homem fica cada vez mais forte no Brasil. É impressionante, ele foi proibido por Dona Michele de andar na moto. Ele foi em cima de um carro. Mas é impressionante, quando as imagens chegarem, você vai ver a quantidade de gente, de motociclistas acompanhando o ex-presidente Bolsonaro. Mas vamos em frente. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, voltou a tentar justificar o injustificável. A censura seletiva travestida de defesa da democracia. Ao ser questionado sobre o bloqueio de perfis nas redes sociais, Barroso soltou a frase que mais define o símbolo do autoritarismo com verniz jurídico. Bloquear 3 perfis é um preço baixo a se pagar pela democracia. Oh, boy! Está admitindo a censura com a justificativa de defender a democracia. Um crime para se evitar um outro que não aconteceu. Que loucura! A declaração não só revela a naturalização da censura no Brasil, como escancara também o discurso de poder de quem se sente acima da crítica e da Constituição. Censura não pode! Está lá na Constituição, alguém precisa ler e entender isso. Não se trata de 3 perfis, trata-se do direito de qualquer cidadão de se manifestar,
mesmo que incomode ministros togados. Quando a toga vira escudo contra o contraditório, a democracia morre sufocada dentro do próprio STF. E o ministro, com esta fala, assume um ônus extremamente comprometedor: invadir a soberania internacional e, neste caso, a dos Estados Unidos. Barroso tenta se blindar preventivamente porque sabe que a conta está chegando, está a caminho. Com o cerco internacional se fechando, especialmente após os Estados Unidos colocarem a cabeça de Nicolás Maduro a prêmio por chefiar um regime criminoso e censurador, o alerta foi dado, está muito claro: quem persegue, silencia e abusa do poder pode sim virar alvo da justiça internacional. Nos bastidores do Brasil, cresce o temor de que medidas do Supremo venham a ser investigadas fora do país também por violação de direitos humanos, abuso de autoridade e perseguição política. E Barroso tenta antecipar a crise com frases de efeito, tentando vender ao mundo a imagem de que o STF está defendendo a democracia. Mas a verdade é outra: o Supremo está defendendo a si mesmo de críticas, de exposições e agora também de possíveis sanções. Bloquear perfis, calar jornalistas, perseguir opositores, tudo isso tem nome: censura. E não importa quantos perfis forem, 1, 3 ou 30, nenhuma democracia sobrevive quando o preço cobrado por ela é o silêncio da sociedade. Nenhuma. Barroso pode achar que o preço é baixo, mas quem paga, no fim, sabe o tanto que ele é alto. É o preço pela liberdade. Alfredo, a fala do ministro Barroso é mais uma confissão de que o judiciário brasileiro atuou mesmo sobre a soberania americana e também censurou perfis sem ter essa atribuição. Ele já tinha falado que pediu ajuda do governo Biden para interferir no processo eleitoral brasileiro. E agora solta mais essa, lembrando que até o atual ministro da Justiça admitiu que os métodos do ministro relator foram errados e desautorizados. O que você achou? Olha, eu penso sempre o seguinte: tem muita gente com medo, até porque o ministro já está cancelando eventos lá pelos Estados Unidos. Então ele terá cada vez mais tempo para aparições e participações em eventos sob medida para, usando a mídia, alimentar a linha de discurso que lhes convém. O ministro Barroso não pode mais ir para os Estados Unidos. Ele não sabe se ele está com visto cancelado ou não. Nesse quadro, diante dessa realidade, ele vai começar a dar palestras. Daqui um pouco está dando palestra em mesa de bar. Entre uma serenata e outra, ele dará alguma palestra sobre a luta hercúlea que eles travam dia a dia em defesa da democracia. O que está acontecendo claramente, na minha opinião, Paulo, é medo. Há um medo latente no sistema, porque eles sabem que a conta vai chegar. Eles sabem que a conta está debaixo da porta já, o envelope com a conta já está a caminho. Talvez eles não estejam tendo tempo de olhar para a caixa de correspondência, na caixa do correio. Olha, sabe-se lá, mas eles sabem, eles têm noção de que todo o emaranhado, todas as armadilhas, todas as estrepulias, todas as criatividades jurídicas que eles olharam, agora está vindo para estourar no próprio colo deles. E esse é um dado, Paulo, muito revelador. Nós estamos diante de um momento no qual as pessoas, por medo, começam a se blindar. Não, nós fizemos isso em nome da democracia. Censurar 1 ou 2 perfis? Não, isso não tem problema nenhum. Nós fazemos tudo isso que nós adotamos, essas posturas, em defesa da democracia. O povo precisa entender. O problema é que o povo até pode engolir certas argumentações, até porque a máquina de propaganda deles é poderosa. Mas, Paulo, quando essas pessoas forem ao mercado e perceberem o aumento dos preços,
eles vão dizer, será que vale a pena termos essa inflação tão grande de alimentos apenas para blindar, apenas para apoiar a justificativa de quem defende a democracia ao modo deles? Alfredo, olha um break news, né? Acabou de chegar a informação aqui para a gente, obviamente que a gente vai apurar isso melhor, carece de um pouco mais de apuração, é de que a deputada Carla Zambelli acaba de ser presa na Itália. Ela foi detida lá na Itália e agora vai começar todo um processo. Estão acionando a primeira-ministra, a Giorgia Meloni, para ver como é que vai ficar essa situação. Realmente é uma questão grave se tudo isso tiver acontecido, né, do jeito que estão falando aqui, porque a deputada Carla Zambelli tem a cidadania italiana. Então, resta saber o seguinte, se isso aconteceu, se o processo vai seguir, né, ou seja, do jeito que estavam prevendo, ela vai cumprir pena na Itália, vai ser deportada para o Brasil, tudo isso nós vamos apurar, né? Nossa equipe está em campo agora já tentando levantar essas informações e vamos ver se amanhã, né, nessa quarta-feira, no programa do meio-dia, a gente já traz mais informações sobre isso. Ou seja, tudo acaba piorando, porque a gente já tem o Marcos Duval, que está nos Estados Unidos. Nós já temos o deputado licenciado, né, acabou a licença dele, do Eduardo Bolsonaro, também nos Estados Unidos. Nós temos agora a Carla Zambelli fora. Então, quer dizer, isso só piora a situação do judiciário brasileiro perante essas sanções que estão chegando por aí, não é, Alfredo? Estou vendo que você está caçando informação, né? Você que está aí na Europa, né, tem condições de nos dizer com mais precisão se é possível. Até agora, eu não localizei nenhuma informação na mídia europeia, nem nos jornais italianos. É uma informação quente que nós acabamos de receber. Vamos confirmar. Mas então, olha, vamos tocando, vamos em frente, porque a gente ainda tem mais um assunto bem interessante que eu gostaria de ouvir a sua opinião. É o seguinte, o presidente Donald Trump já está a caminho de volta aos Estados Unidos e com ele volta também a pressão máxima sobre o governo brasileiro e o da Venezuela. Durante semanas, diplomatas brasileiros tentaram justificar a ausência de respostas à carta enviada pelo presidente Lula, dizendo que Trump estava ocupado demais com compromissos emergenciais. Mas agora, com o presidente de volta ao solo americano, e agenda liberada, o recado parece que é um só. As sanções serão prioridade e sem conversa fiada. Fica evidente que as negociações com os Estados Unidos fracassaram para ambos os regimes, lulista e chavista. O Brasil, por se recusar a rever sua postura jurídica interna, alinhada com perseguições políticas e censura institucionalizada, e a Venezuela, por tentar fingir que pode negociar enquanto financia um sistema baseado em tráfico de repressão, estão com a corda no pescoço. Trump está de volta ao jogo e Marco Rubio o espera de braços abertos e o show vai começar. E ele não parece disposto a tolerar abusos de regimes autoritários nem disfarçados de democracia. O relógio está correndo e a conta para o Brasil e Venezuela já foi enviada. Falta só agora o carteiro entregar. Alfredo, o que a gente pode esperar agora sobre essa questão toda, hein? Fortes emoções, Paulo. Prepare, eu costumo dizer, prepare o cinto que o piloto sou eu. Prepare o cinto que o piloto é o Trump. A partir de agora serão ações muito sérias voltadas não a punir o povo da Venezuela nem o povo do Brasil, mas a libertar o povo da Venezuela do jugo de um tirano e a libertar o Brasil do jugo de um insano. Então nós temos que ter clareza que o sistema todo vai sim partir para uma linha de atuação verdadeiramente incisiva. Eu sei que o assunto não tem nenhuma relação, mas veja como nós brasileiros precisamos invejar os nossos amigos argentinos e paraguaios. Saiu agora, Paulo,
A expectativa de crescimento da Argentina, 5,5% de crescimento. Sobre o Paraguai, 4,3% de crescimento. Enquanto isso, só o que nós temos no Brasil é o crescimento do arbítrio, da censura e da perseguição. A liberdade no Paraguai e na Argentina, inclusive amplamente elogiada pelos Estados Unidos, que irão direcionar recursos. O povo argentino poderá ingressar lá nos Estados Unidos com uma série de facilidades, sem necessidade de visto. Os Estados Unidos devem realizar uma reunião bilateral do Trump com o Milei para indicar os investimentos. Então, observe, Paulo, nós estamos, nossos vizinhos todos, aproveitando a presença de um presidente que realmente conhece. E para quem pensa que o Trump não conhece a realidade do Brasil, vale a pena você procurar na internet o depoimento que ele faz da presença do Pelé no Cosmos, lá nos anos 70. Vocês verão há quanto tempo o Trump acompanha o Brasil. Não é de agora, pessoal. Não é de agora esse compromisso dele com o Brasil. Mas volto a dizer, o Donald Trump... Eu penso o seguinte, para o Brasil a melhor coisa que tem é quando o Donald Trump está viajando. Porque agora que ele está em casa, Paulo, o sistema vai andar pianinho. Porque o Trump é daqueles caras que bota a mão na massa e não tira até o bolo estar no ponto de cevadura. Olha, Alfredo, está confirmado, realmente, segundo a Polícia Federal, a deputada foi encaminhada para uma delegacia da polícia italiana. A PF agora tem 48 horas para definir qual será o trajeto da extradição para o Brasil, que será feita pela própria polícia brasileira. A prisão foi executada pela polícia italiana, mas a defesa está dizendo aqui que a deputada Carla Zambelli se entregou à polícia italiana. Agora vamos acompanhar o procedimento. Só lembrando que a deputada Carla Zambelli é simplesmente amicíssima de Eduardo Bolsonaro. Essa informação imediatamente, se chegou para a gente, vai bater para o Eduardo Bolsonaro e, consequentemente, inevitavelmente, isso vai chegar aos ouvidos das autoridades americanas também. Então, justamente num momento, Alfredo, né, que não poderia ter sido pior, né? Nós estamos aí há 3 dias do início do tarifaço. Aí você tem uma situação como essa que, do ponto de vista estratégico, pode ter sido proposital e interessante. Se Carla Zambelli se entrega num momento como esse, a notícia da prisão dela explode no mundo inteiro. Oh boy, meu amigo, só piora a situação do judiciário brasileiro. O que os caras deveriam fazer é mantê-la lá, né? Se eles não quisessem que as coisas piorassem por aqui. Ao trazer Carla Zambelli para o Brasil, significa jogar combustível numa fogueira ardente. Você não acha não, Alfredo? Olha, a velha mídia, Paulo, vai saudar isso para deixar de lado o tarifaço. Esse é o meu modo de ver. Se a Zambelli se entregou ou não, isso agora será uma guerra de narrativas. E vencerá essa narrativa quem tiver maior capacidade de criar narrativas. E nisso a esquerda é exímia. Mas eu penso que a situação da Zambelli não será uma situação facilmente resolvível, até porque há uma discussão muito grande da questão dela ser cidadã e, principalmente, nós precisamos observar que a presença da Zambelli não impactou em nenhum momento a situação da ação política dos brasileiros no exterior. Mas é importante que todos saibam, nada justifica essa ação da polícia, que, na verdade, desculpe a repetir o termo, o que nós temos é a confirmação da perseguição como norma de conduta e comportamento político.
eles perseguem. E, a partir da perseguição, eles constroem narrativas. O momento é bom ou ruim? Não sei. O que eu sei é que a imagem do Brasil, no mundo livre, piora cada vez mais. E para encerrar... Aqui, né, Alfredo? Mais uma aqui do presidente Lula que não para de fornecer elementos, combustível, para que as coisas caiam pesadas sobre a cabeça dele. Saiu agora na mídia. O ministro Haddad disse que Lula não vai abanar o rabo e dizer I love you para Donald Trump como fazia Bolsonaro. Isso. Segue por esse caminho, né? Quanto mais, melhor, para ver o que vai dar. Quando o brasileiro for ao supermercado e sentir, como você disse, Alfredo, o peso dessas sanções dos 50% de tarifaço, aí sim ele vai se voltar contra o governo. Não adianta, não tem narrativa para culpar Donald Trump e coisa e tal. Por quê? Porque a responsabilidade da economia é do governo em gestão. Então, ou seja, a culpa é toda do governo que está aí e, como dizem os próprios americanos, do judiciário também. Então, veja, nós temos aí 2 representantes desses poderes que serão responsabilizados pelo caos que o Brasil vai se transformar. Lembrando que no dia 3 tem manifestação por todo o Brasil e essa gente vai ver a temperatura em que está o Brasil hoje. Só para você ter uma ideia, falamos agora há pouco, né? Porque nós ainda não vai ter tempo de a gente mostrar essas imagens, estão chegando imagens ainda mais fortes, da motociata, né, em Brasília, na tarde desta terça-feira. É gigantesca, gigantesca. Então, não dá para saber o que motiva essa gente, né? Será que eles acham que, sendo durões, né, batendo firme, eles vão conseguir fazer o povo brasileiro, beleza, vamos votar nele novamente? Será que eles acham que vão ter algum ganho político com relação a isso? Porque não é possível, cara. Não é possível. Quem está de fora está vendo claramente que isso não vai dar certo, que o Brasil está abandonado e antes que muita gente sofra muito, vai ficar difícil essas 2 pedrinhas de carburador, como a gente dizia antigamente, né, permanecerem onde estão. Vai haver uma pressão muito grande, vai ser muito difícil que elas se sustentem. Então, dias piores se aproximam, Alfredo, né? That's gonna be very tough. Alfredo, suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, a gente sempre pensa que o convívio de 2 pessoas com culturas distintas, supostamente distintas, há uma possibilidade de que aquele com menos cultura busque se igualar àquele que supostamente tem mais cultura. O caso do Haddad é diferente. Ele parte para a vulgaridade, ele parte para a promiscuidade linguística dentro do padrão do Lula e do PT. Usar essa coisa de abanar o rabinho, olha, vou te contar, denota que ele, além de incapacitado para gerir a economia, ele é incapacitado para gerir a própria língua dele, conter a língua dele. É um quadro, Paulo, que mostra claramente o quanto nós estamos chafurdando na lama. Então, cabe a cada um de nós, cidadão brasileiro, ir para as ruas dia 3. Ir para as ruas porque nós precisamos continuar lutando. Agradeço demais da conta, Paulo, poder participar aqui desse momento tão dignificante, tão fortalecedor do jornalismo, e quero pedir para os nossos netespectadores, ao terminar, espanque o joinha, faça o seu comentário, confira se você está inscrito, torne-se membro. Se puder, mande um Pix, está aí o QR Code. Nós precisamos do apoio da sociedade para mantermos esse trabalho. Não somos, não temos, não pactuamos com patrocínios ocultos ou com dinheiro sujo de qualquer origem e espécie. Um grande abraço e nos vemos de novo nesta quarta-feira, ao meio-dia. E, Alfredo, eu vou votar em você, viu?
Eu vou votar em você. Você é um cara sério. E nós estamos juntos. Obrigado, viu, cara? Até amanhã. Olha, faltou dizer isso aqui. Você quer ajudar o nosso canal? Você pode acessar o site que vai aparecer agora, etielojavirtual.com, e fazer o seu pedido, adquirir esse perfume aqui, que é o Etie Uma Noite em Sevilha. Ele é sensacional, uma fragrância espetacular e você não vai se arrepender. Então, escute o que eu estou dizendo. Hoje você não precisa, mas amanhã você vai precisar, ou quando você estiver indo um shopping, você não vai conseguir encontrar, você só vai conseguir encontrar no etielojavirtual.com. Então você pensa, não, eu não vou comprar aqui no shopping, eu vou adquirir do conforto da minha casa, do meu celular ou do meu computador, eu vou entrar lá e vou fazer o pedido e vou ajudar o canal Mundial Telenotícias. Portanto, acesse o site que está aparecendo ou o QR Code ali do lado e faça o seu pedido hoje mesmo. A gente agradece. Obrigado, viu? E ficamos por aqui com esta edição. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho e nos vemos amanhã na primeira edição, ao meio-dia em ponto, ao vivo e a cores, e a gente vai falar de tudo isso que a gente já começou a soltar nessa edição agora de hoje, tá bom? Muitíssimo obrigado e até amanhã.